Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu ver se eu estou no ar, se está tudo direitinho ou se não. Eu estou no ar, tudo certinho, né? Hoje eu estou com muito frio, pessoal. Nossa Senhora! Até agora há pouco antes de começar a live, eu estava assim, ó. Estava nessa vibe aqui assim, ó. Dentro de casa, assim. Eu até estou pensando se não vou precisar fazer a live assim, porque a minha orelhinha aqui, ó. Essa orelhinha aqui tá até meio que doendo. O mais gozado é que a temperatura em si não está tão baixa assim, né? Parece que é uma coisa da tal da sensação térmica, né? Porque existe o frio e existe a sensação térmica, né? Então parece que a sensação térmica está muito baixa, né? Mas aí é só outra história, né? Nós estamos aí na nossa atividade, né? Fazendo essas questões e estamos indo adiante aqui, né? Na nossa caminhada. Muitas coisas nós estamos tocando aí, né? E aí a gente vai esperar dar a hora, né? Então, estou eu aqui acompanhando no computador também, para ver se fica mais fácil de ler alguma coisa que apareça, né? Nós já estamos à beira do mês de setembro, é o mês da Bíblia, que nós vamos refletir sobre o Evangelho sobre a carta de São Paulo aos Romanos. E sabe, pessoal, eu estou até pensando se eu consigo reler a carta de São Paulo aos Romanos inteira nos próximos dias. Mas, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. De todo jeito, eu estou indicando a vocês, tá, que procurem esse subsídio aqui do Centro Bíblico Verbo, muito bom, tá? Da Carta aos Romanos. Todo ano o Centro Bíblico Verbo produz um subsídio. Bernardo, eu não consegui comprar o subsídio porque na minha cidade não tem quem venda. Tenho quase certeza que se você entrar na internet e procurar Centro Bíblico Verbo, manda um e-mail que eles mandam para você. Claro que você vai ter que pagar lá uma quantidade de dinheiro. De todo jeito, se você não conseguir nem assim, no YouTube tem um vídeo. Eles têm um conjunto de vídeos, acho que são 4 ou 5. Tá? Eu acho que valia a pena vocês fazerem essa reflexão, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer leitura, né? E esse evangelho é um evangelho meio que desafiante, né? E acho que a gente tem que encará-lo com coragem, tá? Com discernimento, com cuidado, mas acima de tudo com coragem. É muito gozado como as pessoas têm dificuldade com essas coisas.
E a gente não tem que ter. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá o dinheiro aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Bem, toda época que aparece essa leitura é um reboliço na comunidade de fé. Seja na igreja, seja na paróquia, seja na capela, seja na missa, seja no culto, na celebração da palavra, aparece esse negócio. É um reboliço. Hoje eu já vi gente querendo desviar o assunto. Não, tá vendo? Porque Jesus deixa claro, né? Só um é bom. Hã? Como? Tá lá! Mas o que tem a ver as coisas com isso? Não é porque as pessoas começam a desviar. Né? Entrou alguém aqui, eu não estou conseguindo ver muito bem quem é, deixa eu pôr aqui nessa tela. F. Lopes, S. Entrou. Boa noite, F. Lopes, paz e bem. Sabe, ficam as pessoas angustiadas, querendo dar alguma explicação para isso. E até hoje foi especialmente interessante, porque na primeira leitura, o livro dos Juízes fala que no Antigo Testamento ocorreu grandes problemas por causa da idolatria. E aí, eu acho que a gente tem que abordar esses versículos com muita coragem, sabe, com muita clareza. A gente tem que parar de cobrir o sol com a peneira. A gente não pode ficar aqui escondendo as coisas. Ô medronho, boa noite, paz e bem. Né? Claramente, o Evangelho está falando de riqueza. Mas, Bernardo, você está dizendo que a riqueza é pecado? Não, não foi isso que o Evangelho diz. Mas o Evangelho deixa claro que o apego ao dinheiro é pecado. E aqui eu fico achando muito gozado, porque as pessoas não querem que a gente fale isso.
Hoje mesmo me mandaram 2 ou 3 padres querendo fazer assim uma certa exegese complexa, dando nó em pingo d'água, para negar a realidade do que está posto nessa leitura. E pronto. Olha bem, o que é posto nessa leitura? A pessoa chega lá e fala assim: Senhor, eu quero possuir a vida eterna. Essa pessoa, ela já tem um entendimento distorcido. Por quê? Porque essa pessoa entende a vida eterna como um bem a ser adquirido, a ser conseguido, a ser obtido. Então a pessoa, de alguma forma, entende a vida eterna como um prêmio. Um dos pais da igreja fala que existe um amor a Deus que é o amor do mercenário. O amor do mercenário é um amor imperfeito, porque a pessoa ama ao Senhor porque espera receber a recompensa. O mercenário é assim, ele luta pela bandeira que paga ele. E quantas vezes eu já ouvi pessoas emitindo esse tipo de opinião, né? Porque se você não é católico, você não está salvo. Aí eu viro e falo, mas a igreja nunca falou isso. Mas se não for assim, por que eu vou crer? Como? Quer dizer que você só acredita em Deus porque você espera receber a vida eterna. É mais ou menos o raciocínio dessa pessoa aqui que quer possuir a vida eterna. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Boa noite, Terezinha, paz e bem. Ou seja, a pessoa tem uma ideia já naturalmente deturpada, como se você fosse comprar a vida eterna. E Jesus contrapõe a ele dizendo: ué, se tu quer entrar na vida eterna, observa os mandamentos. E aqui é muito interessante, boa noite, paz e bem, diz a Fátima. Aqui é muito interessante porque a pessoa olha e fala assim: quais mandamentos? É como se a pessoa quisesse uma forma fácil. É como se a pessoa quisesse que você dissesse assim: não, você faz tal coisa, você ganha a vida eterna. E sabe, de certa forma, né? Entrou alguém aqui, Marli, boa noite, paz e bem. Daniela Coller, minha colega de turma, boa noite, paz e bem. É como se as pessoas quisessem uma fórmula mágica. Eu vou fazer isso, eu possuo a vida eterna, eu ganhei a vida eterna, eu fiz isso e comprei a vida eterna. E Jesus vira e responde os mandamentos. E aqui é muito interessante a resposta de Jesus. Porque ela vai na contramão do que a maior parte dos líderes religiosos falam hoje. A maior parte dos líderes religiosos dizem que para você ganhar a vida eterna, você tem que ter uma vida de oração. Os católicos, muitos vão dizer que você tem que ter missa diária, comunhão diária, que você tem que estar com a sua confissão em dia. Tem um povo que fica falando que tem que fazer jejum, abstinência, não sei qual, piriri canhoto e por aí vai. Mas Jesus diz quais são os mandamentos. E ele fala assim: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe.
e ama o próximo como a ti mesmo. Observa. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. Dos 10 mandamentos, ele cita 6. Os 6 que estão ligados à nossa relação com as pessoas. Ele não fala nada sobre a prática religiosa ritual. Ele não fala nada sobre o que nós chamamos hoje em dia da prática religiosa sacramental. É muito interessante porque Jesus, de certa forma, subverte a ordem. E é interessante porque hoje em dia nós estamos produzindo formas novas de idolatria. Então, eu, por exemplo, começo a falar alguma coisa sobre, por exemplo, a necessidade de você votar no plebiscito popular. E aí o Zezinho tradicionalista já está dando um pulo de 2 metros de altura, dizendo: isso, você está misturando política com religião, não sei o que, não sei qual. Não estou não, Zezinho. Porque o Senhor disse que se eu quero seguir para a vida eterna, eu tenho que viver a minha fé na relação com os meus irmãos. O Guinho Inquisidor já está reclamando que eu não mandei vocês irem à missa todo dia santo, e dia de preceito, e domingo. Mas Jesus não falou nisso. A igreja depois fala nisso, sim, a igreja fala nisso. Mas, novamente, isso não é o tônico. Isso não é a base da nossa relação. Existe hoje pessoas que falam assim: a doutrina de 2000 anos da igreja. A doutrina não tem 2000 anos. A doutrina, inclusive, muda com o tempo. E aí, as pessoas, para garantirem o ídolo delas, que é essa doutrina imutável, começam a fazer uma ginástica mental. Anderson, boa noite, paz e bem. Começa a fazer uma ginástica mental. Não porque tem a doutrina, tem a verdade de fé, tem o dogma, tem o não sei o quê. Pessoal, não existe. Não existe uma doutrina imutável da igreja. Porque a nossa compreensão do mistério que é Jesus é incompleta. O nosso entendimento do que é Deus é imperfeito. E se isso é verdade, nós não teremos absolutos na nossa compreensão. São Tomás de Aquino diz de uma forma muito elegante que Deus é supra-racional. Ele está além do que pode ser percebido e entendido pela razão. Santo Agostinho, com o jeito dele, é talvez assim uma frase mais fácil de entender, de compreender, de absorver o que quer dizer isso. Santo Agostinho fala assim: se você entendeu, então não é Deus. Então não existe essa coisa de doutrina de 2000 anos. Como também, e aqui a gente tem um problema grave, porque logo em seguida o jovem fala: eu observo tudo isso, está tudo resolvido, o que ainda me falta? E Jesus fala assim: se você quer ser perfeito, uma outra tradução seria: se você quer ser santo, vai, vende tudo o que tens e dá os dinheiros ao pobre, e terá um grande tesouro no céu.
depois vem e segue. E quando Jesus fala isso, ele vai embora triste. E ele vai embora triste não porque ele não tem o que vender. Não porque ele não consegue ter bens para dar aos pobres. Ele vai embora triste porque ele não consegue abrir mão do que ele tem. Jesus faz um diagnóstico preciso naquele momento. Qual é o ídolo dessa pessoa? E o ídolo dessa pessoa é o acúmulo do dinheiro. Ele tem tamanho desejo de acumular bens que ele não consegue abrir mão desses bens. E aqui é sempre difícil, porque é óbvio que nós temos bens. É óbvio que nós temos algumas coisas talvez mais do que nós precisamos. Eu vejo, às vezes, colegas meus com situações que eu considero assim estranhas. O fulano tem uma televisão de não sei quantas polegadas, tem uma TV a cabo com não sei quantos canais. Além de todos esses canais, tem não sei quanto de internet, não sei quanto de canal de streamer de vídeo, né? Tipo, essas marcas que você pode escolher lá o que você quer ver. E assim, com isso tudo, ainda tem uma coleção gigantesca de DVDs. E eu fico pensando, você assiste tudo isso? Você consegue ver todos esses filmes? Acompanhar todas essas séries? Eu às vezes fico vendo essas coisas e fico me questionando. Eu tenho colegas meus que têm vários aparelhos de celular. Eles trocam os seus aparelhos de celular todos os anos. E é estranho, porque uma coisa é você dizer assim, o meu celular quebrou, eu vou comprar um novo. Outra coisa é você ver que a pessoa está trocando de celular toda hora. A cada hora compra um celular novo. A cada hora usa um celular mais novo que o outro. E até entenderia se essa pessoa vir e falar assim, eu vou comprar esse celular novo e vou dar o meu celular antigo para alguém. Mas não. A pessoa às vezes tem 3, 4, 10 celulares em casa guardados. Qual é a lógica disso? Esse celular funciona? Funciona. Por que você trocou? Porque eu queria ter esse aqui que tem um não sei o que do não sei qual. Eu até entendo esse acúmulo. Se fosse, por exemplo, um fotógrafo, né? E por aí vai, né? O dinheiro está sobrando, né, Diácono? É por aí. Tem pessoas que estão com dinheiro sobrando, Fátima. E aqui que eu acho que é o problema. Porque tem gente que tem dinheiro sobrando, tem gente que tem terra sobrando, tem gente que tem boi sobrando, carro sobrando, tudo sobrando. Mas, em último caso, é o dinheiro sobrando. Acúmulo, pecado. Sim, o acúmulo é pecado. E mais que isso, o desejo de acumular é pecado. E aqui a gente tem que deixar claro isso. Esse desejo de acumular é pecado. O acúmulo desenfreado de bens é pecado.
tem que partilhar com os que nada têm. Sim, não tem jeito. Concordo, Diácono Bernardo, fala Fátima. E é isso que a gente tem que entender. A Bíblia está cheia de versículos dizendo que o acúmulo é pecado, que essa sociedade baseada num consumo desenfreado, que essa sociedade onde o acúmulo de bens é a sua meta de vida, é em si uma sociedade em pecado. E isso cada vez mais piora, porque muito dos desastres naturais que nós temos hoje ocorrem baseados numa estrutura onde as pessoas acumularam demais. Se você pensar lá em Minas Gerais, né, o desastre de Mariana e Brumadinho foi por uma necessidade da mineração de acumular muito. Se você acompanha, como eu acompanhei de perto, o Sínodo para a Amazônia, a igreja da Amazônia pedia que nós fizéssemos a opção de não usar mais ouro nas alianças. Mas por que, Bernardo? Porque se você vê a quantidade de terra que tem que ser devastada para você conseguir o ouro de uma aliança, você veria que não faz sentido. E o pior não é isso, é que você devasta a terra, contamina a água, contamina os alimentos com mercúrio. Sabe, pessoal, qual é o sentido disso? Eu fico vendo, outro dia uma pessoa falou, não, para você ter determinado animal de estimação, você vai gastar, só para comprar o bicho, vai gastar R$10.000. Ah, Bernardo, se o dinheiro é dele, qual o problema dele gastar R$10.000? Sinceramente, qual o sentido de você ter um animal de estimação que você gasta R$10.000 para adquirir esse animal, enquanto tem pessoas passando fome? Qual o sentido da gente discutir esse tipo de coisa? Assim, pelo menos, se você vai gastar R$10.000 para comprar um animal de estimação, gaste outros 10.000 em obras de caridade. Sabe, é uma coisa insana. Outro dia eu estava discutindo isso com um colega meu. Qual o sentido de você fazer um jejum se você não faz uma prática de caridade? Qual o sentido de você abdicar de comer alguma coisa se você realmente não mudou a sua espiritualidade, se você não se converteu? Bernardo, mas eu tenho que jejuar, porque jejuar é importante. Concordo. Mas se você jejua por jejuar, se isso não mudou a sua mentalidade, se isso não alterou a sua forma de viver, esse jejum é vazio. E antes que o Huguinho, o inquisidor, venha aqui querer me queimar na fogueira, vá discutir com Isaías, se eu não me engano, capítulo 58, onde Isaías fala sobre o jejum que agrada a Deus. Mas hoje, em vez das pessoas fazerem um jejum que agrada a Deus, elas fazem um jejum que elas ficam sem comer. Fazem uma cara feia, assim, estou com fome, estou sem comer, estou fraquinho. Ah, Bernardo, mas se ele não mostrar que está fraquinho, está tudo certo. Não.
Porque não adianta a prática penitencial se ela não modifica a sua vida. A única lógica de fazer jejum é que ao fazer o jejum você está se preparando para mudar alguma coisa na sua vida. Se você faz jejum e nunca muda a sua vida, isso não serve para nada. Esse é o problema. O problema é que está muito claro aqui que o caminho para chegar à vida eterna e não possuí-la, porque isso não é um bem para você comprar, o caminho da vida eterna é a preocupação com as pessoas à sua volta. Está muito claro nesses textos que se você realmente quer chegar lá, na terra sem males, você tem que abrir mão desse acúmulo. De vez em quando eu vejo as pessoas criticando, não, porque você não pode ficar falando isso, falando aquilo, porque isso, porque aquilo. Pessoal, Papa Francisco pediu uma igreja pobre para os pobres. Papa João XXIII pediu uma igreja pobre para os pobres. E quantos santos da igreja falam sobre igreja pobre, igreja peregrina? E antes assim que alguém fique aqui reclamando porque isso, porque aquilo, peguem, por exemplo, um santo como São João Maria Vianney, que tem um livro sobre o valor da esmola. Ou pegue, por exemplo, esse rapaz que foi recentemente canonizado, vai ter agora, dia 7 de setembro, a cerimônia, Carlos Arcute. Porque ele era um missionário digital, ele fez uma página na internet, não sei o que, não sei qual. Cara, esse rapaz tinha todo um trabalho com os mendigos. Quando ele morreu, havia vários e vários mendigos no velório dele, porque ele levava sanduíches quando saía de casa, não para ele, mas para os irmãos famintos. A verdade é que ou você se preocupa com as pessoas mais do que com dinheiro. Verdade, Diácono Bernardo, está falando a Fátima. Ou você se preocupa mais com as pessoas do que com o dinheiro, ou você está se afastando da vida eterna. Ou você coloca a sua preocupação com o mundo acima do que é lucro, do que é propriedade, do que é, vamos dizer, acúmulo, ou você vai se perder da vida eterna. E não sou eu que estou falando isso, não adianta, quem está falando isso é Jesus. Amém? O jejum que agrada a Deus é cuidar dos desfavorecidos. É por aí mesmo. Eu vou pegar aqui a passagem, tá, pessoal? Eu só preciso de um tempinho. Eu vou pegar aqui para vocês. É o livro de Isaías, né? É aquele pedaço que quem entende um pouco mais é o terceiro Isaías, né? O Isaías após o exílio. Né? Capítulo 58, é logo no início, assim. Né? Eu vou ler o pedaço todo para vocês. 58, começa no versículo 1. Clama em alta voz sem constrangimento, faz soar a tua voz como a corneta. Denuncia a meu povo as faltas e a casa de Jericó os pecados. E aí ele começa explicando. Sem dúvida, eles me procuram dia após dia, desejando conhecer o comportamento que me agrada, como
uma maçã como uma nação que houvesse sempre praticado a justiça sem abandonar a lei de Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça e desejam o presente de Deus. Observem bem, né? De que serve jejuar, se com isso não vos importais? E mortificar-nos, se nisso não prestais atenção? É que no dia do vosso jejum só cuidais dos vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Passais os vossos jejuns em disputas e altercações, ferindo com os punhos o pobre. Não é jejum assim que fareis chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em o homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco e deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum, um dia agradável ao Senhor? E aí no versículo 6 ele fala: sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seus alimentos com os esfomeados, dar abrigo ao infeliz sem asilo, vestir o maltrapilho em lugar de desviar-se do seu semelhante. Então, a tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. A tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Isso é o Antigo Testamento, isso é Isaías. É isso que eu falo para as pessoas. Sabe, está muito claro o caminho de santidade, como você cuida das pessoas. E talvez a maior idolatria do nosso tempo hoje seja o desejo de acumular muito mais do que nós precisamos. Bom, eu já passei muito da hora, são 8 horas e 8 minutos. Eu vou terminar a minha reflexão agora, deixando a minha bênção e marcando encontro com vocês amanhã, a essa hora. Nessa hora não, amanhã às 19h30. Bom, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Crisóstomo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Fátima falou alguma coisa? Eu faço meu jejum nessas palavras de Isaías. Muito bom. Gratidão pela reflexão, Diácono. Amém. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.